nos vemos impotentes, mas podemos fazer essas três coisas. Podemos orar, podemos exercitar a nossa paciência e podemos exercitar a nossa fé. Hoje, a nossa conversa aqui vai girar especificamente em torno dessa última palavrinha, que é a fé. Nós vamos falar sobre a atitude de confiança que todos nós precisamos ter diante de uma turbulência. Porque, gente, muito se fala hoje sobre essa atitude. Muito se fala sobre a importância. Parece que todo mundo, seja você um cristão ou não, concorda que nós precisamos ter, diante da vida, de um modo geral, uma atitude de confiança. E aí eu pergunto então, você é uma pessoa confiante? Para pensar um pouquinho nisso. Você é uma pessoa confiante? Talvez, antes de você pensar propriamente se é ou não uma pessoa confiante, faça uma reflexão sobre o que você entende quando eu te pergunto se você é uma pessoa confiante. Porque muito provavelmente, quando eu te pergunto se você é uma pessoa confiante, você está entendendo, a partir daquilo que o mundo entende que é uma pessoa confiante, você está pensando, por exemplo, numa pessoa otimista. Então, uma pessoa confiante é uma pessoa otimista, que tem um pensamento positivo, vai dar certo. Então, sou uma pessoa confiante. Ou então você está pensando numa pessoa corajosa, uma pessoa capaz de correr riscos, que não tem medo de arriscar, uma pessoa que enfrenta os desafios da vida. Ou então uma pessoa determinada, uma pessoa que tem determinação, que é focada. Isso, no mundo que a gente vive, se a gente pensar no otimismo, na coragem, na determinação, é o que, no mundo que a gente vive hoje, as pessoas entendem por ser confiante. Então, as pessoas vão encarar um grande desafio. Eu me lembro que quando eu jogava vôlei, não parece não, mas já joguei, e aí o técnico ele sempre fazia questão de passar confiança para o time. Então ele ia lá e ele fazia, dava aquela questão motivacional, aquela palavra motivacional, para deixar o time motivado, porque ele achava que era muito importante o time ter confiança. Só que, gente, se a gente for parar para pensar, isso é legal. Mas a gente está indo além do conceito de confiança. Por quê? Porque nos dias de hoje, ser confiante se tornou ser autoconfiante. Presta atenção. Ser confiante, uma pessoa confiante, quando eu pergunto, você é uma pessoa confiante? Muito provavelmente você está pensando que eu estou te perguntando se você é uma pessoa autoconfiante. E qual é a diferença de ser confiante e ser autoconfiante? Vamos pensar simplesmente nisso. Ser confiante tem a ver com aquele que confia. O fato, você, como uma pessoa confiante, você é o sujeito da confiança. Você confia. Só que quando eu falo em ser autoconfiante, você não é apenas aquele que confia, mas é também aquele em quem se confia. Ou seja, você não é só o sujeito da confiança, como você também é o quê? O objeto da confiança. E aí, quando a gente fala de autoconfiança, a gente precisa pensar, então, em outra palavrinha, que é se nós somos confiáveis. Quando eu te pergunto se você é confiante, você vai pensar numa coisa. Só que se eu te pergunto, e você? Tudo bem, você é confiante? Agora deixa eu te fazer uma segunda pergunta. Você é confiável? Porque tem muita gente que diz que é confiante, mas não é confiável. E para ser autoconfiante, a gente tem que ter muita segurança da gente ser confiável. E a autoconfiança, gente, é um conceito extremamente caro nos dias de hoje, principalmente nos discursos de autoajuda, principalmente nas palestras
nos palestrantes motivacionais, naqueles que trabalham com a questão do coach. Isso é muito comum nos dias de hoje. É um conceito extremamente valorizado. Para você ter uma ideia, eu peguei apenas um trechinho de 1 minuto de um vídeo motivacional de um cara falando sobre vendas, como você ser autoconfiante. Veja o que ele fala nesse vídeo, nesse minutinho. Dá uma olhadinha só, como isso é um discurso muito comum. Vamos lá. Como é que está o nível da sua autoconfiança? Saiba que ninguém vai acreditar em você se você mesmo não acreditar em você. Milhões de pessoas no mundo ficam falando, mas Deus quis assim, mas se Deus quiser, mas se, quando eu tiver tal algo, eu vou conseguir ser feliz, eu vou conseguir ter sucesso. Para! Autoconfiança é você confiar em você. É você ter a total determinação da sua vida. É parar de cantar aquela música, deixa a vida me levar. Aquela música é muito boa, mas você tem que levar a sua vida. É você que faz o destino da sua vida. Muitos profissionais dentro de universidades, muitos profissionais dentro da carreira corporativa sabem que se ele ficar esperando, de nada vai acontecer. A maioria das pessoas dizem que tem medo de falar em público, mas eu minto. Eu desminto, perdão. Na verdade, as pessoas têm medo de errar em público. É o que rola realmente aqui dentro. E aqui dentro é a autoconfiança. E a autoconfiança já é genuína, já é gratuita de você quando nasceu. Só que desde pequeno, quando era a gente pequenininho, já adolescente, pequenininho, até ali a gente já era o quê? Educado pela família e a gente não filtrava nenhum problema. Depois, quando você começou da pré-adolescência para a adolescência, já para a fase adulta, começou a acreditar nos seus apelidos, nas críticas que o mundo e seus amiguinhos falavam para você. Não acredite, resgate essa confiança dentro de você. Então, esse é um discurso, é um vídeo que você olha assim, pô, legal, né? Falando de autoconfiança, a gente não acreditar nas críticas e a gente ter uma atitude positiva diante da vida, beleza. A questão, gente, a gente pensar um pouquinho é que esse conceito da autoconfiança, ele está impregnado. Gabi, depois se você puder, acende só essa luzinha aqui, senão vai ficar muito escuro na gravação. Não, essas duas de cá. Aí. Há muitos anos atrás, o Renato Russo escreveu essa música que a gente costuma cantar, né? Se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Quem acredita, sempre alcança. O problema é o seguinte, vocês acham que quem acredita sempre alcança? Que basta querer. Se você quiser, você vai alcançar. Será que esse discurso é verdade? Será que esse discurso de filme de Disney, de princesa, que você não tem limite, basta querer, que o impossível acontece? Gente, vamos ser sinceros. Muitas vezes o que falta não é só vontade. Muitas vezes existem motivos de força maior. Muitas vezes existem problemas intransponíveis, simplesmente a nossa boa vontade. Às vezes a gente acha que a gente é igual a esse personagem, né? Que é o desenho que eu mais gostava quando eu era criança. He-Man. E aí quando ele fazia aquilo ali com aquela espada, eu tenho a força. Lembra desse negócio? Às vezes a gente acha que a gente é esse camarada, né? Às vezes a gente acha que a gente é o He-Man, que a gente tem os poderes do universo à nossa disposição. Percebe? Mas veja, quais são os problemas da autoconfiança? Porque a gente está falando de uma atitude de confiança. Mas o conceito de confiança que nós vamos ver na Bíblia é basicamente o oposto do conceito de uma autoconfiança que o mundo procura vender nos dias de hoje. Para começar, veja só que o livro do profeta Jeremias vai dizer assim: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. E ele vai dizer, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Por que que a autoconfiança é um problema? Porque, segundo Jeremias, nós, do ponto de vista espiritual, não somos o quê? Confiáveis. A Bíblia diz muito claramente, o coração do homem é
e enganoso. Ele está dizendo que o coração tem uma doença incurável. Existe um problema profundo dentro de nós. E nós não somos pessoas confiáveis. Nós somos pessoas que o pecado estragou. Não se trata de autoajuda, de elogio. O retrato bíblico da humanidade é um retrato de uma humanidade corrompida. Não adianta a gente pensar que só tem corrupção lá na política em Brasília. Não adianta a gente pensar que tem um que é e o outro que não é. Não existe a gente pensar que tem gente boa e tem gente ruim. O nosso coração, segundo a palavra de Deus, é um coração corrompido. Veja o que Isaías diz também. Parem de confiar no homem. E quando a Bíblia usa a palavra homem, ela está falando ser humano, tá, gente? Então é homem e mulher. Parem de confiar no ser humano, cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Que valor ele tem? Então veja, é algo muito comum nos escritos dos profetas, essa questão de que nós não podemos simplesmente confiar em nós mesmos. E uma evidência disso, eu queria hoje colocar isso numa história, pensar na questão da turbulência a partir de uma história que fala de uma turbulência terrível. Essa história está no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, e veja só como essa questão da autoconfiança, como essa questão de a gente não ter condições de resolver os problemas que surgem na nossa vida, simplesmente com a nossa força, com o nosso braço, com a nossa capacidade, está presente nessa passagem. Marcos capítulo 9, versículo 14 até o versículo 29. Vamos ver o que diz aqui. Deixa eu fazer a leitura. Olha o que diz a palavra de Deus. Quando chegaram Jesus e alguns dos seus discípulos, quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem, no meio da multidão, respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente, o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe, nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Veja só, vamos pensar o que nós temos aqui. Existe um contexto.
Essa passagem, se você olhar na sua Bíblia, capítulo 9 de Marcos, começa com o famoso relato da transfiguração, que foi uma experiência única na vida de Jesus e dos seus discípulos. Na verdade, ele estava apenas com 3 dos mais chegados, num monte, onde ele teve uma experiência extraordinária de vislumbre da glória de Deus. Ou seja, a experiência de Jesus na montanha, no início do capítulo 9 de Marcos, foi uma experiência de glória. O texto fala que o seu rosto brilhava. É mais ou menos como aquela experiência de Moisés lá no monte, diante de Deus. Uma experiência gloriosa, o eterno vindo no finito, né? Uma experiência de glória. E o que é interessante é que quando Jesus desce com esses 3 discípulos da montanha, e ele vai para o vale, o que é que ele encontra ali? O texto, então, é o texto que nós lemos. Quando ele desce, ele vai encontrar um tumulto, uma agitação. A gente pode dizer que ele vai encontrar uma turbulência muito grande, porque ele vai encontrar ali naquele lugar uma grande confusão relacionada a um menino que estava, segundo o texto diz, tomado de um espírito que o levava a convulsões, que o impedia de falar. Então, era uma situação terrível. E a muvuca, o tumulto, estava... Por quê? Enquanto Jesus estava na montanha, o pai e os amigos daquele menino tinham trazido aquele jovem para os demais discípulos de Jesus. E os demais discípulos simplesmente não conseguiram ajudar aquele menino. Não conseguiram resolver o problema. E aqui, gente, é muito importante a gente primeiro pensar nesse contraste, nesse contexto que existe aqui. De um lado, a montanha e do outro, o vale. A nossa vida, muitas vezes, é assim. A gente tem momentos em que a gente está na montanha, a gente tem momentos em que a gente está vislumbrando a glória de Deus. A gente tem momentos em que a gente diz, cara, a gente quer ficar aqui nesse lugar, isso aqui está bom demais. Aqui está seguro, aqui está tranquilo, aqui as coisas estão em ordem, né? O céu está tranquilo, o avião está voando ali na altitude, aquele voo tranquilo. E de repente o avião desce um pouco. E ele entra numa área de turbulência. É assim na nossa vida. A gente não vive só na montanha, a gente vive também no vale. A gente tem momentos na montanha, mas a gente vive no vale. E aí, quando acontece o vale, a gente tem aqui o contraste. Porque, de um lado, a gente tem discípulos incapazes. De um lado, a gente tem o fracasso dos discípulos. E, gente, ao longo de todos os evangelhos, a gente vê o tempo inteiro esses discípulos fracassando. A gente pensa, às vezes, que os discípulos de Jesus eram discípulos, assim, extraordinários. Mas a verdade, quando você lê os evangelhos, é que você, às vezes, você fica com aquela sensação, gente, que discípulos são esses? Os caras só dão bola fora. Eles só entram em furada. Os caras são orgulhosos. Os caras são, muitas vezes, ficam brigando entre eles para ver quem é melhor. Um é da direita, o outro é da esquerda. Um é coxinha, o outro é mortadela, o outro é petróleo, o outro fica lá brigando um com o outro. Só naquele tempo, né? Mas veja só, os discípulos eles brigavam politicamente entre si. E na hora que surgiu uma situação como essa, eles simplesmente são incapazes de resolver. O texto diz que eles trouxeram e eles não puderam fazer nada. É mais ou menos o que acontece, gente, no meio de uma turbulência. Você já teve uma situação
em que você se confrontou com um determinado problema e você não pôde simplesmente resolver, em que você simplesmente fracassou, em que o seu esforço para tentar resolver o negócio acabou piorando a situação? É o caso dos discípulos aqui. E aí, a gente tem não apenas esses discípulos, mas tem também o pai desesperado. A gente tem o pai do menino, e você imagina o pai de uma criança que durante a vida inteira viu o seu filho tendo convulsões, o seu filho sem conseguir falar, e, ao que tudo indica, ele mesmo acreditava que isso era por conta de um espírito do mal, que o impedia de fazer essas coisas, que o jogava no chão, que causava nele essas convulsões. E veja, a questão é, esse pai, ele tinha fé? Esse pai, como ele se apresenta diante de Jesus? Vocês viram no texto? Deixa eu só colocar aqui como é que esse pai se apresenta. Versículo de número 22. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Deixa eu perguntar para vocês. Vocês acham que esse pai era autoconfiante? Ele tinha autoconfiança? Ele tinha uma posição otimista, determinada, corajosa? Não me parece. Primeiro, ele está duvidando. Se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ele está se colocando na posição de uma pessoa absolutamente incapaz de lidar com aquela situação. E veja o que Jesus vai dizer para ele. Se podes, versículo 23, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Será que então que Jesus está fazendo coro com o discurso da autoajuda, que diz que a gente consegue tudo que a gente quer? Será que é isso que nós temos aqui? Tudo é possível àquele que crê. Então basta você querer, basta boa vontade, basta você ser determinado que você vai conseguir. Quem espera sempre alcança. Será que é isso que Jesus está dizendo? Não me parece ser esse o argumento. E daqui a pouco eu vou falar para você por quê. Tudo gira ao redor da palavrinha crer, da palavrinha fé. Quando Jesus se queixa num desabafo diante dos seus discípulos, ele vai falar, ó geração incrédula. O que é incrédula? É que não crê. Ou seja, já era de se esperar que aqueles discípulos, pelo tempo que eles tinham com Jesus, eles pudessem ser pessoas crentes, crédulas, que criam em Jesus. Mas eles ainda eram incrédulos. Depois, Jesus está falando novamente, tudo é possível àquele que crê. Ou seja, o foco é a questão da fé. E aí o pai do menino vai dizer assim, eu creio, mas ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Essa é a confissão mais incoerente que nós temos em toda a Bíblia. Eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Não parece um negócio meio louco? Afinal, crê ou não crê? Porque ele está dizendo, eu creio. O que ele está querendo dizer, gente, aqui, é exatamente aquilo que nós somos, você e eu. Porque quem aqui pode realmente dizer que tem uma fé inabalável? Nenhum de nós. A gente crê. Mas as circunstâncias da vida, as dificuldades, as frustrações, as decepções, muitas vezes lançam dúvidas na nossa mente. E aí a gente tem as nossas crises de credulidade. Muitas vezes a gente é incrédulo. E aí a gente precisa confessar como esse pai, dizendo o seguinte, olha, Jesus,
eu creio, mas no fundo eu estou cheio de dúvida. E o que Jesus faz? Ele simplesmente fala, não, então ó, faz o seguinte, quando você crê de verdade, será que Jesus chega para o cara? Porque Jesus poderia dizer assim, olha, peraí, você crê ou não crê? Vai lá pensar, fortalece a sua fé. Quando você estiver convicto, sem dúvida, tiver tudo certinho na sua mente, crendo mesmo, você vem aqui, que aí nós vamos resolver. Porque tudo é possível que crê. Veja, Jesus não fala isso. A atitude daquele pai, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Em outras palavras, gente, ele está dizendo o seguinte, Senhor, eu preciso do Senhor para crer. Eu não consigo crer sozinho. Eu não consigo ter fé sozinho. O que está acontecendo aqui é muito maior do que as minhas forças. Eu preciso do Senhor até para poder acreditar, porque eu não sei nem se eu acredito. Eu sou absolutamente incapaz. E aí o que Jesus faz? Nesse momento, Jesus vem e Jesus resolve a situação. Jesus cura aquele jovem. A pergunta aqui, para a gente pensar nas lições dessa passagem, primeiro, por que os discípulos não puderam resolver o problema? Por que eles não conseguiram resolver o problema? Por que eles não conseguiram curar aquele jovem? Qual é a resposta? Jesus explica. Porque quando acabou aquele episódio, eles foram para uma casa e eles perguntaram, Senhor, por que a gente não conseguiu? Porque no próprio Evangelho de Marcos, no início do Evangelho de Marcos, se diz que Jesus enviou os seus discípulos com autoridade para expulsar demônios. E aí, quando eles tiveram que expulsar, eles não conseguiram. E aí eles perguntam, Jesus, mas peraí, só não tinha falado que a gente tinha autoridade para expulsar demônios? Por que a gente não conseguiu? Jesus então responde ele dá uma resposta que aparentemente parece meio enigmática, né? Ele diz assim, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. O que Jesus está querendo dizer com isso? Por que os discípulos não puderam resolver o problema? Porque Jesus disse que essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Será que os discípulos não fizeram direitinho o ritual do exorcismo? Será que eles precisavam orar e precisavam dizer palavras certas? Ou será que eles precisavam jejuar 3 dias antes para terem poder para fazer aquilo ali? Por que Jesus responde que essa espécie só sai pela oração e pelo jejum? Dando a entender, então, que os discípulos não estavam orando e nem jejuando. Então, eles não conseguiram. Mas a pergunta é a seguinte, por que oramos e por que jejuamos? Para pensar nessa questão. Porque normalmente, gente, a gente é tão religioso que até o conceito de oração para nós se transformou num conceito ritualista. Para nós, oração é puramente uma disciplina, é um costume, é uma coisa boa que a gente acha que tem que fazer todo dia antes de dormir. Ou então, como o sinal da cruz, quando a gente passa na frente de uma igreja católica. A questão é, por que se ora? O que é a oração? E aí a gente vai começar a puxar esse fio desse novelo. E nós vamos começar a descobrir o seguinte. A gente ora, e alguém já disse que a oração é um atestado de incompetência. A gente ora porque a gente não tem condição de fazer algo. E justamente porque a gente precisa da ajuda de Deus, a gente ora. Porque se a gente pudesse resolver sozinho, a gente não precisava orar. Você está com uma pessoa no médico. Você está lá com todo o tratamento. Os médicos totalmente seguros, totalmente no controle da situação. E de repente o quadro piora. Você está com um parente seu no hospital e vai piorando, piorando, piorando. Daqui a pouco chega o médico e vai dizer assim, olha, você acredita em Deus? Agora você tem que orar. Porque tudo que a gente tinha para fazer, humanamente, a gente fez. Aí você ora. Porque a partir daquele momento, você entende que não há mais condições
de lidar com aquela situação humanas. Por que que nós não oramos a oração que o Senhor nos ensinou mais? Lembram qual foi a oração que o Senhor nos ensinou? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aí ela diz o quê? O pão nosso de cada dia nos dás hoje. Vocês oram isso? Vamos ser sinceros, a gente ora pedindo pão? O pedido pelo pão de cada dia faz parte da sua oração diária? Muitas vezes não. Sabe por quê? Porque você sabe que você vai ter. Alguém já disse, é muito difícil orar pelo pão de cada dia se a sua despensa está cheia. E você sabe que quando chegar no final do mês, você vai encher de novo, seu salário está certo, garantido. E você acha que a sua despensa, quem consegue é você. É muito difícil você orar pelo pão se você vai pegar seu dinheiro, vai até a padaria e vai comprar o pão. Como assim me dá o pão? Eu comprei o pão. A questão é a seguinte, que a gente não ora normalmente por coisas que estão ao nosso alcance. A gente geralmente ora por questões que não estão ao nosso alcance. Porque a oração, gente, e faz sentido isso, a oração é uma questão de reconhecimento da nossa incompetência. Então, o que Jesus está falando aqui, quando ele fala que essa espécie só sai pela oração e pelo jejum? Ele está querendo dizer, em outras palavras, meus discípulos, vocês precisam entender que não são vocês que tiram os demônios. Sou eu que tiro os demônios. Só eu tenho autoridade e poder para curar uma pessoa num problema como esse. Por isso vocês devem orar para pedir que eu faça isso. E não tentar fazer isso com a força de vocês. O que é o jejum, gente? O jejum é a gente abrir mão de nos alimentar do pão, da carne, do alimento material, para nos alimentar exclusivamente da palavra de Deus. É uma questão de dependência de Deus. E aqui é a palavra-chave nessa história. O que Jesus está querendo dizer quando ele afirma essa espécie só sai pela oração e pelo jejum vocês precisam ser dependentes de mim. Se vocês não forem dependentes de mim, vocês não vão conseguir. E como vocês vão se tornar dependentes? Por meio da oração e do jejum. É exatamente o que ele vai dizer em João capítulo 15, a lição da videira. Vocês lembram o que Jesus falou? Vamos ler juntos aqui, João 15, versículo 5. Eu sou a videira. Jesus dizendo, vamos lá, vamos ler esse pedacinho. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. O que Jesus está falando, gente, é que nós somos como ramos de uma árvore. Se você arrancar um galho de uma árvore, você vai colocar esse galho aqui. Esse galho vai dar fruto? Jamais. Por quê? Porque você cortou ele da ligação que dá vida a ele. Ele pode até ter a folha verde aqui, mas daqui uns dias vai secar. Ou seja, a ilustração, a lição da videira tem a grande verdade, gente, que nós somos completamente dependentes de Deus. Você sabe qual é a essência do pecado? A essência do pecado é a declaração de independência de Deus. É dizer, eu não preciso do Senhor. Eu vou resolver essa parada. Ou seja, autoconfiança é não apenas tolice, mas é, biblicamente falando, sabe o quê? Pecado. Ser autoconfiante é alimentar o pecado. Porque, no fundo, a gente precisa entender que nós somos dependentes de Deus. Que é Ele quem faz
a coisa acontecer. E isso, num momento de turbulência, é muito importante a gente entender, porque quando se fala de uma atitude de confiança no meio da turbulência, não é a atitude de autoconfiança. Aquela coisa, não, fica tranquilo. Turbulência não derruba avião. Tranquilo, isso aqui é coisa técnica. E você começa a dar um monte de estatística, um monte de informações que você leu sobre a física que envolve o voo do avião, a turbulência, e você está ali seguro, confiando. Não, não é esse. Ou está otimista. Não, não é essa a questão. A questão é a gente pensar se nós confiamos, não em nós mesmos, ou no piloto do avião lá, ou se nós confiamos em Deus. Essa é a questão. E às vezes a gente precisa ser humilhado para isso. A gente precisa passar por situações em que a gente se torna dependente dos outros para aprender a ser dependente de Deus. O John Stott, escrevendo foi o último livro de John Stott, O Discípulo Radical. E esse livro foi publicado no Brasil pela Ultimato. John Stott tem um capítulo que fala sobre a dependência nesse livro. E é muito interessante que ele usa o exemplo do pastor que foi usado por Deus para a conversão do próprio John Stott, que é o Nash. E esse Nash, quando jovem, ficou muito doente, praticamente morreu, ficou entre a vida e a morte, numa doença gravíssima, e Deus o livrou. E aí então, o Nash, conversando com John Stott, disse a ele o segredo da vida dele. E veja só o que o Nash diz para o John Stott. A humilhação é o caminho para a humildade. Depois de adentrar as profundezas da impotência absoluta, seria impossível chegar ao cume da autoconfiança. Pensa nessa frase. E pensa no texto que nós lemos no Evangelho sobre esse menino endemoniado, esse menino doente. Os discípulos eram incapazes, mas talvez eles não reconheciam isso. Talvez eles tivessem problemas, porque eles achavam que eles conseguiam resolver. E de repente aquele pai representa você e eu. Nós não somos os especialistas, os doutores da lei, os religiosos, mas nós somos aquele que lidamos com o problema no dia a dia. E aí de repente a gente tem na nossa vida uma situação como a situação desse menino. Uma realidade próxima de nós, tá? Às vezes dentro da nossa casa. E a gente não consegue resolver isso. O que a gente vai dizer? Senhor, tem misericórdia, eu não consigo, não tenho o que fazer. Se o Senhor pode, faz alguma coisa. Isso é clamar a Deus. E é exatamente aí, gente, que o poder de Deus opera. Paulo vai dizer que o poder de Deus, ele é aperfeiçoado, ele é trabalhado, ele é potencializado quando a gente é fraco, na nossa fraqueza. Ou seja, há um grande paradoxo aí. Quando você reconhece que não tem autoconfiança, quando você reconhece que é fraco, que não é capaz de vencer, você se torna vencedor. Aí a pergunta, não, mas então isso é uma postura muito derrotista da vida, né? Vamos ficar aí. Não. Paulo vai dizer assim, tudo posso. Só que logo depois ele fala, naquele que me fortalece. Não é ele que pode. É aquele que fortalece ele, que faz ele poder. Ele vai dizer assim, somos mais que vencedores. Aí você vai dizer, poxa, temos que ser mais que vencedores, né? Tem atitude positiva. Só que ele vai dizer, por meio de Jesus. Por meio daquele que nos amou. Ou seja, a vitória, gente, nunca é a vitória nossa. Você e eu, como cristãos, precisamos sempre ser como Davi. Você sabe como Davi era? Leia a história de Davi, lá no livro de Samuel, no Antigo Testamento, e você vai ver. Davi era o irmão mais novo, o que levava cascudo de todo mundo, o que fazia o trabalho que ninguém queria fazer, o trabalho mais irrelevante, que era cuidar das ovelhas dele.
E de repente ele se vê diante de uma tarefa simples, levar comida para os irmãos dele que estavam numa guerra. E aí quando ele chega na guerra para levar comida, ele ouve falar que tem um gigante aí desafiando. E aí ele vai falar assim, espera aí, será que não tem uma pessoa em Israel para enfrentar esse gigante? E ele diz assim, eu vou enfrentar esse gigante. E aí você vai dizer, Davi era autoconfiante? Sim ou não? Ele era confiante? Confiante ele era. Porque ele falou, eu vou vencer, eu vou lutar e eu vou vencer. Só que a questão toda, o segredo, gente, é quando ele chega lá e ele vai dizer assim, olha, isso depois de ter todo um diálogo ali com os soldados e com o próprio rei, o rei tenta botar uma armadura nele, que ele fica todo desengonçado, ele fala, não tenho como lutar com uma armadura dessa. E ele vai chegar, e para mim, o versículo decisivo é quando ele chega diante do gigante e vai dizer assim, tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. O que ele está querendo dizer? A arma dele não era a capacidade dele de jogar uma... Ele não é porque ele era um perito em lançar a funda dele. Ele não era um atirador de pedras. A arma dele era a convicção de que por trás dele havia Deus lutando por ele. Ele era apenas, gente, uma ferramenta. E esse é o problema. A gente não quer ser ferramenta, a gente quer ser protagonista, a gente quer ser a estrela, a gente quer ser, vamos assim dizer, o sujeito. E a verdade é que as vitórias acontecem na nossa vida porque Deus muitas vezes nos usa. Tem um videozinho que eu acho muito bacana sobre essa situação, é uma lição, é um vídeo que foi construído a partir de uma situação verdadeira contada na vida do grande pianista Paderewski. E é uma situação muito constrangedora que surge quando esse grande pianista, conhecido internacionalmente, vai dar um show, ele vai fazer um concerto. E aí uma família, um pai, a mãe e uma criança vão até o show, até o teatro. E o menino, pequenininho, que estava aprendendo a tocar piano, queria muito saber quem era esse grande pianista, e ele vai até lá, e ele está ali, e de repente a mulher olha para o homem olha para a mulher e fala, cadê o fulaninho? Aí ele fala, ué, pensei que estava com você. Aí ele fala, não, mas estava com você. O menino sumiu. E de repente eles estão ali apavorados. Naquele momento que eles estão discutindo, não, mas estava com você, onde é que ele está? E olha para trás, abrem-se as cortinas. Quando se abre a cortina, o menino está sentado no piano do grande pianista lá na frente com os holofotes. Sabe o que ocorre? Dá uma olhadinha aqui. Vamos botar esse vídeo aqui. Olha só. Where's Tommy? I thought he was with you. No. Jack. Tommy? Go get him. Don't stop. Keep playing. Here we go. Here's the fun part. Did you do this? Great job. Encouragement. Pass it on. A Esse message from the videozinho, Foundation for a Better Life. Essa história, ela para mim ilustra de maneira perfeita o que é ter uma atitude de confiança. Porque sabe o que acontece? Muitas vezes, o que a gente faz é o que esse menininho faz. A gente senta num piano
a gente se coloca diante de grandes desafios e a gente começa ali a catar milho. Começa a catar milho. É o que a gente faz. É o que a Melissa faz lá em casa. Quando ela vê o teclado lá, ela começa a meter o dedão lá. Muitas vezes o que a gente pode fazer, gente, é isso. Ser confiante é o quê? É a gente, ao invés de dizer, eu não vou tocar porque eu não sei, eu não vou nem encostar nesse piano porque eu vou passar vergonha, é você sentar lá e você tocar como o menino Davi foi lutar com o gigante Golias. Ele se apresenta. Só que aí, o que acontece? Quando nós confiamos em Deus, Deus vem por trás de nós. E aí ele vai começar a tocar. E a melodia, a música que vai sair nessa história, não é porque você está tocando. É porque Deus está tocando por trás de você. E, gente, se a gente aprendesse isso, quanta turbulência a gente ia enfrentar sem medo. Veja, a gente pode até dizer, não, com medo, tudo bem. O medo existe, mas o medo não iria nos paralisar. A gente iria como essa criança, sentar lá naquele banco, diante daquele piano, e ia começar a tocar. Sem aquela preocupação de ter uma grande performance, porque a gente sabe, eu vou tocar em nome do Senhor dos Exércitos, é Ele que vai tocar a música. Autoconfiança é a gente achar que a gente vai sentar nesse piano, e a gente vai tocar. Que a gente vai sentar nesse piano e a gente vai dar um show. Isso é insensatez. O que aqueles discípulos talvez pensassem é que eles podiam sentar e dar um show. E Jesus disse para eles, peraí, vocês estão entendendo tudo errado. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Aquele pai, o pai desse jovem, no Evangelho de Marcos, ele é esse menininho que senta no piano. E ele não tem o que fazer. Ele está ali. E de repente Jesus chega e ele toca, ele tira um som daquele piano que a gente não acredita. Eu quero deixar esse desafio para você com essa palavra de hoje. Nosso tema hoje é a turbulência, uma atitude de confiança. Mas, por favor, volte para sua casa, entendendo que não é uma atitude de autoconfiança. O discurso aqui hoje não é o discurso da autoajuda. Não é o discurso de que você vai ter que lidar com seus problemas e, de maneira otimista, correr riscos. Não é simplesmente isso. A questão aqui é onde você está confiando. Eu fecho com uma palavra em relação ao tempo que nós estamos vivendo, ao dia de hoje. E de novo eu faço a pergunta, onde está a sua confiança? Se você, de alguma maneira, sonhou em confiar naqueles 513 deputados que estão lá fazendo aquela votação, por favor, supere essa ilusão. Supere essa... Talvez alguns vão sair daqui hoje, ganhamos, outros vão sair, perdemos. Como assim? É um jogo de futebol que nós estamos vendo, que um ganha, o outro perde. Gente, independente do que aconteceu hoje, a nossa confiança não está naqueles deputados. A nossa confiança não está em quem está no poder. A gente precisa entender que o piloto desse avião não é nenhum daqueles que estão ali em Brasília. Nós, como cristãos, precisamos ter uma visão transcendente de tudo isso. Então, a atitude de confiança que a gente tem deve nos levar a uma tranquilidade, nem ao desespero, caso a opinião
que prevaleça hoje não seja a nossa, e nem a um triunfalismo absolutamente ignorante, vazio de significado, se a posição que prevalecer for a sua. A gente nem se desespera e a gente nem fica triunfalista, porque a gente sabe em quem a gente crê. Então, meus irmãos, vamos ter uma atitude de confiança, mas confiança na pessoa certa. Porque de nada adianta também você confiar no objeto errado. A gente já viu hoje que um dos objetos errados para você confiar, sabe quem é? É você mesmo. Esse é um objeto errado para você confiar, você mesmo. E a gente viu aqui que existem outros objetos. Maldito o homem que confia nos homens. Não confie nos homens. Não confie nas armas humanas. Não confie simplesmente em qualquer tipo de salvação proposta por homens. Porque a nossa salvação está no Senhor. É Ele que é o piloto. Então, que a gente tenha a mesma atitude desse menino. Que a gente tenha a mesma atitude desse pai. E a gente aprenda a lição que ele diz: essa espécie não sai, a não ser por oração e jejum. Está na hora da gente começar a, talvez, buscar menos a nós mesmos e buscar mais a Deus, através da oração e através do jejum. São duas práticas, dentre muitas outras que existem, mas da maior importância. Aquele que ora, ele tem diante de si possibilidades que a pessoa mais poderosa desse mundo jamais sonhou ter. Porque ele tem atrás de si, simplesmente, o Criador do universo. Que a gente possa ter essa consciência no nosso coração e sair daqui hoje tranquilo. Tranquilo. O que aconteceu? Ganhou. Foi impeachment. Tranquilo. Beleza. Não foi derrotado. Não. Tranquilo também. Tranquilo. Saia tranquilo. Não saia tirando onda e nem saia desesperado. Porque o seu Deus não mudou nem uma palha. Não mudou nem um centímetro do lugar onde ele estava. O mesmo lugar que ele estava ontem é o lugar que ele vai estar hoje. No trono do universo. Ele não mudou de lugar. Certo? Não mudou simplesmente. As peças têm uma ilustração muito bacana que eu deixo com você, que é do John Ortberg, quando ele fala num livro chamado Fim de Jogo sobre o xadrez. Se você joga xadrez, você sabe que no xadrez, eu não sei jogar xadrez, mas eu sei que no xadrez tem o peão e tem o rei, e tem a rainha. Não é verdade? Tem isso no xadrez, não tem? Essas peças? E aí você tira, joga aquilo, joga uma partida e tal, e no final do jogo o que acontece? Você pega tudo, ganhou, teve a partida, o que você faz? Você bota tudo dentro da caixa. Você tem uma caixa para o peão e uma caixa para o rei? O peão e o rei voltam para a mesma caixa. E o John Ortberg diz o seguinte: a gente precisa aprender isso. Por que a gente não pode confiar nos homens? É o que Isaías diz. Mortais. No final dessa jogada, gente, no final dessa vida, o peão e o rei, eles vão para a mesma caixa. E se a gente não confiar em Deus, que é o dono do jogo, de nada adianta a gente correr, lutar, fazer, conquistar, porque no final é Ele que determina. É Ele que guarda os peões e os reis e as rainhas dentro da caixa. Vamos fazer uma oração para a gente terminar.